Sakamoto, sabe o que nós temos agora para ter um respiro na nossa programação? Repercussão da festa, da noite maravilhosa que a gente teve ontem com a premiação do Brasil, fazendo história, saindo com 2 troféus do Globo de Ouro, prêmio de filme em língua não inglesa e também prêmio de melhor ator em drama para Wagner Moura. A gente tem o prazer de receber aqui no programa agora 2 atores do elenco de O Agente Secreto. Estamos aqui com Robério Diógenes, que é ator e interpreta o delegado do Euclides, que eu fiquei com uma raiva durante o filme, também a Jane Albuquerque, que interpreta a Elisângela, colega de trabalho de Wagner Moura. Agradeço demais a presença de vocês 2 aqui hoje, pessoal. Primeiramente, parabéns! É claro, um bom dia para vocês, que a gente comece essa conversa aqui com um pouco do sentimento de vocês no momento e da importância do que a gente assistiu ontem. Bom dia. Bom dia, gente. A gente está muito feliz. A gente ainda está processando tudo o que está acontecendo desde ontem à noite. Dormimos muito tarde, acordamos já cedo para conversar com todo mundo que está curioso, né? Por esse momento tão importante para o nosso cinema nacional e também por essa conquista do filme, né? Que você tem com tantas premiações incríveis e essa que é um feito histórico. Assim, a gente está muito, muito feliz mesmo. Sakamoto, prazer. Nos encontramos na plateia, no espetáculo do Wagner Moura, no Rio de Janeiro. A gente foi no camarim falar com o Wagner. Não sei se você se lembra, talvez não. A gente teve só um detalhe, Robério, você foi ligeiro aqui, inclusive, como o seu personagem, no segundo que o Sakamoto deu uma voada no banheiro, porque eu tô sozinha aqui com ele hoje. Eu tava aqui, Sakamoto, mas faz parte do ao vivo, vocês são bons em improvisação e sabem muito bem disso. A gente vai ter na volta do Sakamoto essa troca com você, viu, Robério? Mas só te dando aqui esse nosso contexto. Olha... E você entregou o Sakamoto. Eu entreguei, que eu tô no clima do filme ali de delação. Inclusive, a gente até aproveita para falar um pouco do seu personagem. Enquanto isso, Robério, porque acho que o que mais se fala de Wagner Moura nesse período do filme é do tal do molho baiano. E seu personagem, de certa forma, caiu no molho, nos encantos dele ali no filme. E ao longo da trama foi se percebendo toda a situação. Queria aproveitar para a gente conversar um pouco sobre a importância histórica do que a gente assistiu e dessa forma que todo mundo destaca tanto, que é tão velada do filme, de tratar de um tema tão crucial, mas trazendo o dia a dia das pessoas que, como vocês bem dizem, só estavam querendo viver as suas vidas nesse período tão marcante da história do nosso país, né? Como que você diria que o seu personagem assistiria a esse filme e traduziria nesse momento aqui do país pra gente? Eu acho que ele faria igual o Malafaia no filme da Petra, né? Gritaria que ia sair no meio do filme. Mas o que é bacana no filme, O Agente Secreto, é que vive-se a atmosfera da ditadura, mas o filme não fala, não toca diretamente no assunto, mas a atmosfera é da ditadura, né? O personagem do delegado, inclusive, essa... simpatia que o espectador pode sentir por ele é porque não se vê as atrocidades, né? Vê até o lado bonachão dele, o cara meio simpático, que ninguém acredita que esse cara seja assim tão mal. Ele, talvez pelo lado humano, da humanização do personagem, na medida em que ele vai com a cara do personagem do Wagner e diz assim, aqui ninguém mexe com você. Assim como o delegado faz com o personagem do Udo Kier, né, que faz o Alfaiate, né, como ele foi com a cara do Alfaiate e achava que ele era um troféu, um símbolo ele era o símbolo do herói da Segunda Guerra Mundial, né, portanto ele protegia. Na realidade é um personagem sem, vamos dizer assim, sem noção, né, bonachão. Aquela entrada dele cheio de confete é risível, né? Aqui para o filme. Robério, sabe quem voltou aqui agora? O Sakamoto, para você fazer o seu comentário desse fatídico encontro, que aqui a gente não esconde nada, é ao vivo mesmo. Maravilha. Eu não sei se ele ouviu falar não que ouviu, nós estávamos... Não, pode repetir. Não, eu tinha aproveitado, Roberto, para dar uma... Porque você fica 3 horas sentado aqui, aí o rim não aguenta, né? Precisa dar uma fugida. E olha... E aí te entregou no ar, Foi viu? delator aqui. Fui delator, assim, né?
Houve uma delação não premiada. Mas, ó, aproveitando, antes de mais nada, parabéns para vocês dois, né? Parabéns mesmo, né? Super orgulho, né? E o orgulho muito grande, na verdade, por conta do filme, assim. Então, parabéns. Mas, Sakamoto, eu estava falando que nós nos encontramos no espetáculo O Inimigo do Povo, com o Wagner Moura. Talvez você não lembre. Não, lá no... Sim, não lembro. Lá no CCBB do Rio de Janeiro, claro, né? Isso. E nós fomos no camarim, e eu me lembro que acho que você estava próximo quando o espetáculo terminou, e você estava muito emocionado. Você estava com o olho assim de quem tinha chorado assim, de emoção. Você estava muito... impactado pela peça. A peça era maravilhosa, né? O Inimigo do Povo. Aí me lembrei de você, né? Ia falar com você, mas enfim, não deu. Mas é isso. Falando agora. Não, mas exatamente, entregou, mas é verdade. Eu tava com os olhos mareados, assim, tinha chorado mesmo, né? Tá vendo? É isso que vocês da cultura fazem com a gente, na verdade. Olha o que acontece, né? E aí eu acho que isso é muito legal, porque uma peça como O Inimigo do Povo, ou mesmo O Agente Secreto, né? São filmes que colocam a gente para pensar. Eu acho que o Wagner foi, até para eu jogar isso para vocês, o Wagner foi muito feliz ontem ao receber o Globo de Ouro, que ele jogou a palavra memória lá no meio. Né? Jogou a palavra memória, né? Lembrando, falando da necessidade, né? Até porque golpes mal resolvidos, questões mal resolvidas do passado, elas voltam para assombrar a gente. Né? E aí eu queria jogar para vocês uma questão que é a seguinte: muita gente fala, não, o Agente Secreto não é um filme, não é um filme que é politizado, não tem política por trás, etc. Tal. E eu até brinco que eu falo assim, olha, os filmes que são os mais eficazes, os filmes que fazem a gente mais pensar, são aqueles que estão fazendo a gente pensar sem a gente perceber que está pensando sobre o assunto. Né? Os filmes do Kleber fazem bastante isso, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse tipo de impacto que vocês causaram na sociedade. Eu acho que a coisa mais interessante da recepção do público tem a ver com esse dissenso, né? Que a gente sente muito com a plateia, com o público, quando problematiza até sobre o final, né? Muitas pessoas se estranham aquele final, assim. Mas aí é quando a gente percebe que mesmo desagradando, entre aspas, né, sei lá, talvez a expectativa para alguns, né, quando vão falar sobre um filme que vai retratar a década de 70, no meio da ditadura militar, e o filme ele faz uma curva, né, ele vai para um outro lugar, mas ainda assim com isso presente e pulsante, porque as coisas ainda não são escancarados completamente, né? A gente, por exemplo, pensar que hoje nem tudo é política é uma grande mentira, né? E as pessoas acham que discutir política não está no nosso cotidiano e o tempo todo ela existe, ela nos permeia. Então, quando a gente vê que as pessoas elas se estranham, se inculcam, mas elas ainda têm aquele interesse, sabe, de discutir, de vir atrás, de conversar, de comentar, esse dissenso faz com que tudo faça muito sentido, né? Que a existência desse filme, do nosso trabalho, e dessa história precise ser recontada todas as vezes que for possível. Assim. Agora você me lembrou, pensando aqui sobre sua pergunta, que às vezes está na sutileza a reflexão. Você lembrar, Sakamoto, que a câmera, de repente, ela sobe e mostra o retrato, quando tem as repartições, mostra a fotografia do presidente, do ditador, do Geisel, me corrija se não é em 77, acho que é o Geisel, né? E aí sempre a câmera vai e fecha ou sai, sempre lembrando o quê? Que tudo aquilo está sob o olhar de alguém. Os agentes secretos são vários, né? Aquele delegado, com toda a sua pseudo-simpatia, ele tem ali o controle do poder, o poder fazer justiça com as próprias mãos, né? O filho pergunta, por que o senhor quer fazer isso? Ele sabe, porque com o jornal, ele está olhando o jornal, ele diz que pode ter comunista lá dentro querendo passar a perna na gente, né? Então toda a atmosfera do filme é sobre o empoderamento da ditadura, né? Que as pessoas tinham sobre
o poder da ditadura. Podemos fazer tudo porque alguém lá em cima diz que pode, né? É o que tivemos aqui com a extrema-direita no poder, né? Com a liberação das armas, que os cartuchos das balas não fossem rastreadas, né? Favorecer essa coisa da justiça pelas próprias mãos, né? Bem e o quanto fascista. A gente precisa até hoje se manter alerta, né? Porque esse lugar de rastejo, né? Da direita, enfim, do que a gente sabe que nos fez mal, né? Enquanto o nosso país, ele ainda existe, ele ainda está por perto e a gente precisa estar alerta, e eu acho que o filme fala muito sobre isso também. Colocada em diferentes esferas, né, Jeane? Queria até aproveitar sua presença aqui, também sua, Robério, para entender como no trabalho de vocês, junto com o Kleber, junto com todo o elenco, foi se trazendo casos que inspirassem discussões. Uma cena muito forte do filme, aqui peço perdão para o spoiler, ainda bem que não trabalho com cinema, senão daria vários, mas a cena em que a gente tem o caso de uma senhora abastada que negligencia a situação com o filho de uma empregada que vem a morrer. É uma situação toda muito dramática e que parece-se muito com um caso ocorrido em 2020 em Recife com o menino Miguel. Acho que até me arrepia um pouco porque é algo que causa indignação do público. Queria saber como é que isso foi trabalhado com a equipe e o que vocês têm de retorno dessa visão do brasileiro que se vê ali no filme, de certa forma, como um todo. O Kleber, ele fala muito sobre o quanto ele sabe, ele acredita que o elenco dele sabe do que o Brasil vive e viveu, sabe dos nossos problemas e das coisas importantes que precisam ser discutidas. Então, por exemplo, o caso Miguel nunca foi um ponto colocado de modo direto pelo Kleber, né? Nem nos ensaios, nem na filmagem. Mas é óbvio que a gente, enquanto cidadão brasileiro que acompanha tudo, a gente sabe do que a gente está falando ali, né? Do que está sendo tratado. E também porque eu acho que o filme, como um todo, ele trata de tantas camadas, né, da sociedade, né, dessas figuras, quando a gente está falando da repartição pública, enfim, de um delegado corrupto, da polícia também corrupta, enfim. Então, assim, tudo meio que acontece, tem todos esses lugares também da história de Pernambuco, né, as notícias, enfim, e aí a gente traz esse imaginário irreal e a realidade para nossa motivação também de cena, assim. Mas o Kleber nunca nos nossos ensaios, por exemplo, né, eu participei dessa cena especificamente, ele nunca deixou isso como um ponto, estamos figurando sobre isso, sabe? Mas é claro que a gente, por exemplo, nessa cena especificamente, não teve como não se emocionar. A gente repetiu algumas vezes e todas as vezes a gente chorava mesmo, assim. Era uma cena muito impactante, muito viva, né? Ela era algo que participa, que a gente viveu, que presenciou, assim, né? Na nossa atualidade, enfim. Então, é isso. Foi muito... Mas tinha o Kleber era uma referência bem clara ao episódio, Não, claro. né? Mostrar essa coisa que acobertar o poder, né? Uma mulher rica ali sendo protegida ali pela aquele status quo do delegado que faz aquela grande armação para tudo parecer, né, e disfarçar e no fundo proteger, porque acha que quem deveria ser protegida seria a mulher, a granfina. Tem uma coisa interessante, a gente estava no período de ensaio, a gente começou a ensaiar, o delegado tem 2 filhos. E aí, no texto original, o nome de um dos filhos era Miguel. Aí, quando a gente estava ensaiando, eu disse, gente, vamos trocar o nome do personagem, não será Miguel. Aí a gente colocou um outro nome. Eu disse, nem me toquei, o Kleber, né? Nem me toquei que o nome do menino era Miguel, assim, nem me toquei. Eu digo, ele não ligou, né? Ele escreveu e colocou
o nome e por acaso Porque era. é isso, né? Faz parte também dessas referêncis, né? Da imaginário dele e tal. E o Kleber precisava falar sobre isso, né? Era a forma de denúncia dele, disso tá dentro do filme. Algumas pessoas criticam o filme no sentido de dizer que são muitas histórias dentro de um mesmo filme, que não tem uma questão linear. E eu super entendo o roteiro, né? Até porque a gente leu bastante o roteiro, a gente estava dentro da história, vimos o filme várias vezes. É como eu sempre falo, é como se um drone subisse, voltasse no tempo e fizesse um recorte de uma cidade, Recife, em fevereiro de 1977, durante 3 dias de carnaval, né? E aí faz aquele recorte. Com certeza, Robério. E você mencionando o carnaval, que a gente tem boas imagens ali durante o filme. Esse ano, a nossa festa do Oscar, que se Deus quiser vem aí, não vai coincidir diretamente com o carnaval, mas a gente já vê as repercussões na rua, inclusive no pré-carnaval agora já vi cartazes de o agente é secreto, essas brincadeiras todas. Queria saber se vocês podem contar pra gente um pouquinho nos bastidores como é que tá a festa em si. Já vi vídeo que o Kleber postou do pessoal sambando, dançando, comemorando. O que vocês me contam dessa fofoquinha do bastidor de comemoração? Ela tem uma ótima. A cara dela. Oi. Agora você que foi o delator, Robério, não fui eu, não. Eu não presto. Como ele é um pouco odiado, dificilmente as pessoas, né, vão se caracterizar. Olha, 1 a 1, tá? Eba! Mas Diga, assim, Júlio. muito gostoso, né? Ontem o Kleber postou e eu também recebi muitas fotos das pessoas já nos bloquinhos com um cartaz, enfim, com um bilhete que eu menciono, né? Que eu tatilografo na máquina pro personagem do Wagner Moura, assim. O pessoal usando isso como um grande flerte, assim, no meio desse carnaval, né? Para pular e paquerar. Então, isso é muito legal, assim, eu me divirto muito. E tem da Dona Sebastiana. E da Sebastiana. Ah, mas eu vou querer um pro delegado. Vamos produzir, Não, né? eu sei, já tem o slogan. Vai ter pastel. Inclusive, só rapidamente, para falarmos também da Dona Sebastiana e de todo esse elenco maravilhoso que a gente reuniu no filme, esse ano no Oscar vamos ter uma categoria nova, inclusive a ser comemorada, a ser prestigiada. Não sabemos ainda, confesso, até peço a ajuda de vocês para entender se existe chances ou não de nomeação nesse sentido, mas um parabéns para o diretor de elenco de vocês também, porque acho que uma forma de passar o Brasil é a escolha dos personagens como um todo que tiveram, né? Que nesse sentido, como que vocês veem a chance do Brasil nessa categoria nova e a escolha tão feliz? Vou tentar puxar o nome aqui, acho que é Gabriel Domingues, se eu não me engano, o diretor de elenco de vocês, né? Exato. Gabriel maravilhoso, nossa, a gente tem muito que agradecer por ele, né, por esse trabalho incrível que ele faz e que conseguiu nesse filme reunir tanta gente competente, tanta gente talentosa, incrível, enfim, ele é um maravilhoso. E a gente se surpreende muito positivamente. Eu confesso que no dia que saiu eu fiquei impactada, não sabia nem dessa possibilidade, então a gente está sim, com muita expectativa, né? No dia 22 sai a listagem final, né? Oficial, né? De todos os prêmios, de todas as categorias que a gente pode concorrer. E essa é uma das categorias que a gente está com um coração, assim, bem animado, né? Para que dê certo, né? O casting. É porque é o primeiro ano desse prêmio, né? Que era a categoria pedia que tivesse, né? Para o produtor de elenco. Uma luta já. Mas quando, sinceramente, eu estou torcendo muito por esse prêmio, porque premiar o Gabriel Domingues, de alguma forma, é premiar todo o elenco, não é sobre isso, piada interna, tá? Mas eu acho que isso a gente recebe também como um prêmio. A indicação em si já nos premia, né? Eu já me sinto premiado, né, dentro do processo. Já é muito... Já nos deixa num local, assim, de valorização, sabe, do nosso trabalho. Foi um trabalho muito árduo, mas muito gostoso também. A gente aprende muito trabalhando com o Kleber, que é um diretor muito generoso, muito tranquilo, e nos deixa muito tranquilas. Então, realmente, vai ser muito legal coroarmos, pelo menos a gente... Já está sendo muito legal, mas se a gente conseguir, né, chegar ali
nessa premiação junto, claro, com direção, filme, roteiro, Wagner também, Tânia, que a gente também torce muito por ela é maravilhosa. Estava com a gente aqui ontem na exibição, né, do prêmio. Ontem ela e Hermila Guedes, a gente na torcida e deu tudo certo, foi muito, muito legal. Foi uma noite gloriosa, porque coincidentemente esses atores estavam aqui, nós estamos falando de Fortaleza, no Ceará, e eles estavam filmando, rodando um filme aqui, então a gente comemorou, nos reunimos para comemorar essa entrega, essa premiação, né? Reunião paralela ali, então, durante toda essa festa. Roberto e Jane, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Queria saber se tem alguma palavra a mais para dar. A gente que falava no começo do programa que, além do prêmio como um todo, que é uma grande alegria, a gente falar da visibilidade, desde Ainda Estou Aqui até agora com Agente Secreto, para o nosso cinema. E a gente falar cada vez mais agora até o Oscar para aumentar cada vez mais nossas chances. Queria aqui um momento bola de cristal e mensagem para o povo brasileiro para a gente fechar? A gente ainda está em cartaz para todo mundo conferir o filme, que ainda, inclusive, entrou em mais salas de cinema pelo Brasil para poder fortalecer essa corrida ao Oscar, né? Que a gente consiga prestigiar a nossa produção brasileira, os nossos artistas. E a gente quer muito agradecer também o carinho de todo mundo que a gente sente, né, nas redes sociais, nos movimentos na rua, que a gente está muito feliz com tudo isso. E agora, olha só, foi lançado o roteiro do filme e é muito gratificante ver o roteiro, porque foi o primeiro roteiro que nós recebemos, assim, dá aquele primeiro tratamento, vamos dizer assim, e o Kleber publica não o que foi para o filme, né, mas o que ele escreveu em primeira mão. Então é muito rico você ler o roteiro e depois ver o filme, tem fotos, é um filme lindo, está em todas as livrarias. E também tem até um LP, lançaram um LP. Chique. Um LP duplo. Tô louco, não tenho ainda, mas tô louco para comprar. Todas as frentes, não vai faltar visibilidade, alegria para a gente ter, então, heróis nacionais, de certa forma, agora na frente da cultura. Obrigada demais pela presença de vocês dois, parabéns mais uma vez e que seja uma campanha linda ainda daqui para frente, viu? A gente agradece, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Obrigado. Obrigado, gente. Parabéns.